Olá, queridos, vamos para mais uma Maná Diário. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra sobre o perdão de Deus, queridos. Leia comigo o Salmo 32, do verso 1 ao verso 5, que diz o seguinte: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo o pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano, não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu coração. Queridos, o contexto desse salmo aqui é o contexto no qual Davi, um salmo de Davi, ele pecou contra Deus. E ele pecou contra Deus e ele escondeu o pecado. Ele não confessou de maneira imediata. Ele pecou contra Deus e ele achou que ele poderia conviver com aquele pecado sem confessar, sem buscar o perdão de Deus. E ele mostra aqui a consequência, o resultado dele ter feito isso. Mas ele não começa falando das coisas ruins, ele começa falando das coisas positivas. Então a gente percebe, queridos, que do verso 1 ao verso 5, nós temos muitos ensinamentos. Eu quero compartilhar com você 3 verdades sobre o perdão de Deus, do verso 1 ao verso 5. A primeira verdade, queridos, é que receber o perdão de Deus, receber plenamente o perdão de Deus depois de ter confessado o pecado, traz alegria, traz felicidade, traz bem-aventurança para as nossas vidas. Perceba que ele vai dizer o seguinte, do verso 1 e o verso 2. Essa é a primeira verdade. Então, do verso 1 ao verso 2, ele vai destacar a bem-aventurança. O que é ser bem-aventurado? É ser feliz, querido, é ser ditoso. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado, é coberto. Davi aqui, queridos, ele está expressando a profunda alegria de ter suas transgressões removidas e sua iniquidade não ser imputada por Deus. Pelo fato do quê? Pelo fato dele ter confessado. Então ele está dizendo que bem-aventurado, alegre, feliz, queridos, feliz é aquele, queridos, que teve as suas transgressões removidas, os seus pecados cobertos aqui. Essa ideia de coberto, a palavra que ele usa aqui, ela sugere o pecado que não é apenas, queridos, esquecido, mas ele é completamente anulado da vista de Deus. Feliz, queridos, é aquele que tem os seus pecados apagados, anulados, cobertos da vista de Deus. E nós sabemos que isso só pode ser possível por meio de Jesus Cristo. Deus, quando ele perdoa o pecado de alguém, quando ele traz essa felicidade para alguém, ele não traz, queridos, porque ele estala o dedo assim, ó. Ele poderia fazer isso por ser Deus, mas ele não é justo, porque todo aquele que peca precisa assumir a consequência do seu pecado. Mas ele faz isso a nós, ele usa a expressão imputado por causa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele toma o nosso lugar na cruz do Calvário. Quando a gente crê nele, os nossos pecados são lançados sobre ele e a justiça dele é lançada sobre nós. Então, Deus não perdoa os pecados estalando o dedo assim, ó. Deus perdoa os pecados por causa de Jesus Cristo. Quando a gente crê em Jesus Cristo, confia que ele tomou os nossos pecados na cruz do Calvário. Por isso, nós somos bem-aventurados. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade, queridos, é que o preço é muito alto. O preço é muito alto quando a gente retém e não confessa o pecado. O preço é muito alto. Perceba o verso 3 e o verso 4, que ele descreve o sofrimento físico e emocional de Davi quando ele se recusou a confessar o seu pecado. Então ele vai estar descrevendo aqui, queridos, que quando eu não confesso o meu pecado para Deus, existe um sofrimento emocional, existe um sofrimento físico e, sem dúvida nenhuma, espiritual. E Davi, ele vai expressar aqui, ele vai relatar, queridos, que os seus ossos estavam definhando e que ele gemia o dia todo. E o peso da culpa e a ausência da comunhão com Deus estavam causando grande angústia sobre ele, afetando até mesmo a sua saúde física, queridos. Então, perceba, queridos, que existe uma consequência muito grande de não confessar pecados para Deus. Davi está dizendo aqui que ele sentiu até no corpo dele, no físico dele, o fato de ele não ter confessado para Deus.
E ele vai sentir no emocional dele, no espiritual dele. E ele vai dizer o seguinte: a mão do Senhor pesava sobre mim dia e noite, todo dia. Indicando o quê? Indicando a disciplina, queridos, que visava levá-lo ao arrependimento. Então a mão do Senhor não estava pesando sobre ele porque Deus é mau. A mão do Senhor estava pesando sobre ele porque Deus queria conduzi-lo ao arrependimento. Deus estava disciplinando para conduzir ao arrependimento. E perceba, queridos, aqui que ele não diz a mão do inimigo, a mão de Satanás, do diabo, do agás, ele estava pesando sobre mim. Não. Por quê? Porque quando nós pecamos contra Deus. Nós ofendemos a Deus. É Ele que é santo. Satanás não é santo. Satanás não se ofende com o nosso pecado, mas é Deus que se ofende. É claro que Satanás se aproveita de nós não confessarmos o pecado a Deus para trazer culpa ainda mais, para dizer o seguinte: não confessa, Ele não vai perdoar. Você já pecou uma vez, já pecou 2 vezes, não confessa. Não vai ter Deus, não vai ter misericórdia para você. Fica. E isso acaba trazendo problemas físicos para a gente, problemas emocionais para a gente, problema espiritual para a gente. Porque a gente está se afastado de Deus e se afastando cada vez mais de Deus. Então, confesse, queridos, os seus pecados. Confesse. Essa verdade, essa segunda verdade, ela enfatiza, queridos, que esconder o pecado ou resistir à confissão não traz alívio de modo nenhum, mas sim um fardo pesado que afeta todas as áreas da nossa vida. Quantas pessoas estão sentindo um fardo pesado sobre si? A consciência é pesada sobre si. E o corpo está padecendo fisicamente e emocionalmente. Consequência do quê? Da falta de confissão, querido, de ir até Deus e confessar os seus pecados e abandonar. A terceira e última verdade é que a libertação, queridos, através da confissão sincera. A libertação através da confissão sincera. O verso 5, ele revela a libertação que vem da confissão honesta. Davi ele declara o seguinte: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Não cobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Queridos, no momento em que ele abriu o seu coração a Deus, o perdão ele foi instantâneo e completo. Essa verdade, queridos, ela demonstra o quê? Ela demonstra que Deus ele está sempre pronto a perdoar. E todo aquele que se volta para Ele com um coração contrito, um coração sincero, um coração arrependido. Que a confissão não é um ato de ritual, queridos. É um ato de humildade. A confissão é que nos restaura a comunhão com o Pai. Somente ela, queridos. Então, do verso 1 ao verso 5, é um testemunho, querido, poderoso da graça, da misericórdia de Deus. Ele nos convida a experimentar a alegria e o perdão, mostrando que a confissão sincera é o caminho, queridos, para a libertação do peso do pecado. Eu quero conduzir você, eu quero incentivar você, queridos, a puxar na sua mente, porque você tem uma consciência, você sabe aquilo que tem pesado sobre você e você deve ir até Deus e confessar o seu pecado. Você deve ir até Deus e buscar o perdão de Deus para todas as áreas da sua vida, queridos. Pode ser isso que está trazendo tanto peso, tanta angústia, tanta falta de alegria, falta de felicidade, que você fica pensando: por que eu estou sentindo toda essa tristeza no meu coração? Por que eu estou sentindo todo esse peso no meu coração, na minha alma? Por que eu estou sentindo todos esses resultados no meu próprio corpo? Resultado de problemas físicos. Queridos, isso pode ser pecado não confessado diante de Deus. Eu queria ter a oportunidade de poder desenvolver um pouquinho mais sobre isso, que é um assunto tão importante. Mas eu quero ficar por aqui, eu quero incentivar você a confessar diante do Senhor, queridos, a confessar para Deus aquilo que você tem feito, que tem desagradado a Ele, que a tua consciência está pesando e você sabe que precisa abandonar. Vá até Ele, porque existe perdão, queridos. Deus ele está sempre aberto, com os braços abertos, disposto a nos perdoar, se nós estamos dispostos a abandonar o nosso pecado e a confessar a Ele. Amém? Vamos orar? Pai bendito, estamos dispostos, Senhor Deus, a abandonar os nossos pecados, a confessar diante do Senhor. Por isso, trabalhe em nosso coração. Nos ajuda a ter um coração arrependido e contrito diante do Senhor. Não permita que venhamos fazer, Senhor Deus, como muitos fazem, que é esconder, Senhor Deus, e serem maltratados e esmagados por conta do pecado, Deus. Que possamos ter essa liberdade de ir até o Senhor para abandonar, Deus.
Por isso nós nos voltamos para Ti. Nos ajuda a ter essa coragem, essa força e traga para a nossa consciência, Deus, tudo aquilo que nós precisamos abandonar. Por isso nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.